Boa noite a todos, meu nome é Larissa, sou acadêmica de Direito e hoje eu vim aqui dar introdução ao trabalho para a matéria de Direito Processual Civil, onde vamos tratar da temática de inteligência artificial. Bom, gente, todos nós sabemos que a inteligência artificial ela veio como um meio muito promissor para todos nós, né? De extrema ajuda, facilidade. Porém, existe aquela problemática que é a questão da confiança, né? O que é necessário, o que é preciso para termos a certeza, plena confiança na inteligência artificial? Bom, o texto que tiramos como base para esse trabalho nos diz que é de extrema importância a observância de 3 pontos. O primeiro deles é a legalidade, né? Ele vem tanto com obrigações positivas, né? E também proibições. Então, gente, é de extrema importância a garantia e respeito a toda a legislação aplicável à inteligência artificial. Em segundo momento, nós temos a ética, né? Onde é necessário observar os princípios e valores éticos, né? Então, o que podemos falar dessa questão? Que deve ser observado e levado em consideração, né? Os valores, a garantia fundamental e os direitos humanos democráticos do Estado de Direito. Por último, e não menos importante, a inteligência artificial ela deve ser sólida, tanto no meio técnico como social. Então, gente, esses 3 componentes eles devem andar juntos, né, para que termos a certeza de que a inteligência artificial é confiável. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Paula, que vai explicar um pouco mais para vocês sobre o capítulo 1, que fala sobre a base de uma inteligência artificial de confiança. Obrigada. Tenham todos uma boa noite. Dando continuidade ao tema, eu irei agora abordar as bases de um IA de confiança. Ela vem inspirada integralmente pelo domínio da ética e também é conceituada no direito fundamental. Tende-se a acabar com privilégios e benefícios e se fazer eficaz através de um todo, de toda a sociedade. Isso aí, em outras palavras, o que eu quero transmitir é que não vai haver diferença mais de classe social, por exemplo. A classe social que hoje em dia é mais beneficiada, infelizmente, que a classe alta, ela vai extinguir isso. Não vai haver classe social alta privilegiada ou a classe de etnia privilegiada, nada disso. Não vai importar. Por exemplo, profissionalmente, se vai ser um médico, se vai ser um lixeiro, se vai ser um negro, se vai ser um branco, se vai ser um pobre, se vai ser um rico. Não. Vai visar o conhecimento de todos, onde não vai haver injustiça, não vai haver irresponsabilidade, mas vai haver sim respeito, lealdade, o que é justo, o que realmente deve ser inserido para que haja um bom procedimento, para que haja uma boa decisão, para que haja realmente a justiça válida por si só. Com isso, nós temos que adivinhar realmente, nós temos que acreditar na tecnologia e também frisar aqui que qualquer irresponsabilidade será reconceituada, mas visando que todas as decisões serão de forma sensata, justa e eficaz. Então, de uma forma bem complexa, nós vamos deixar de ter aqueles requisitos que beneficiam algumas pessoas e deixam outras sem as vantagens, mas agora vai haver para um todo uma igualdade social, uma igualdade de gênero, uma igualdade financeira, uma igualdade decisória. O que é válido e importante ressaltar é que a IA de confiança ela vai ter os seus parâmetros advindos da cultura, da educação. Não vamos implementar várias coisas, mas vamos manter o que é leal, o que é de grande responsabilidade, o que é muito válido hoje em dia. Nós não queremos ficar implementando muitas coisas, mas melhorar o que precisa hoje em dia. Onde também
Os direitos fundamentais serão advindos com direito de caráter moral e jurídico. Importante frisar e também que assim então a IA de confiança vai ser advinda com a Carta UE, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, onde terá então a liberdade do indivíduo, onde ele possa fazer as suas decisões, expressar, aliás, os seus direitos, mas sem que haja o desfavorecimento de direitos, mas que também haja a função de todos os deveres. E isso também acarreta no respeito da democracia, no respeito da dignidade humana, também na igualdade. Com isso, então, o sistema IA pode ser válido, proativo e super eficaz. Então, tem que ter esse conjunto, né, que eu citei, de liberdade, respeito à dignidade, para que assim, então, esse sistema seja válido e que pare de uma vez por todas de haver privilegiações, mas que haja, sim, respeito e lealdade. Por isso, a IA é realmente de confiança. As bases que ela traz acarreta muita credibilidade e não vai ser uma coisa falha, não vai ser uma decisão advinda de pensamentos, mas advinda de razões. Razões as quais têm algum fundamento e embasamento real. Agora eu vou deixar a palavra para os meus outros colegas que vão dar continuidade ao nosso trabalho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre o processo de concretização de uma inteligência artificial confiável. Antes da gente tratar desse assunto, nós vamos discutir 2 pontos. Primeiro, as partes e segundo, os seus papéis. Então, as partes são criadores, que desenvolvem o sistema de inteligência artificial, implantadores, que utilizam esse sistema, utilizadores são aqueles que interagem de forma direta ou indireta com esse sistema, e a sociedade, que é afetada direta ou indiretamente pelo sistema de IA. E seus papéis são, como criadores, durante o desenvolvimento, implantarem os requisitos que a gente vai trabalhar, os implantadores, que eles cumpram os requisitos que são pedidos para que uma IA seja de confiança, e para os utilizadores da sociedade, além de serem informados sobre esse cumprimento, que eles cobrem que ele aconteça. Eles cobrem que os requisitos sejam cumpridos. Depois dessa breve introdução, vamos trabalhar sobre os 7 requisitos para a gente ter uma inteligência artificial confiável. O primeiro é ação e supervisão humana. O que é isso? Para a gente ter uma IA de confiança, ela tem que estar à luz dos direitos fundamentais. Portanto, ela tem que ter uma supervisão humana. Ela tem que ter alguém que ela siga para poder cumprir padrões humanos. E isso faz com que o utilizador ele se sinta autônomo ao utilizar o sistema de inteligência artificial. O segundo requisito é solidez técnica e segurança. E o que isso significa? A gente tem que seguir um princípio de prevenção de danos. Portanto, a gente vai trabalhar com um plano preventivo. O que é isso? O plano preventivo se trata de uma possibilidade de erros. O que é isso? Prevenir que esses erros aconteçam. Podem ser erros possíveis de ataques em relação a dados, em relação à infraestrutura subjacente do sistema de inteligência artificial. Podem ser erros devido a agentes artificiais, devido a agentes humanos. Então, a gente tem que ter toda essa prevenção para que esses erros não aconteçam. E, para isso, a gente tem que promover uma probabilidade, caso não seja possível que a gente dê uma exatidão. Uma probabilidade que seja possível e uma probabilidade que seja fiável. Nesse sentido, nós vamos para o terceiro requisito, que se trata de privacidade e governação de dados.
Traçado junto com o requisito anterior, a gente vai traçar esse requisito de privacidade. O que é privacidade? A privacidade nada mais é do que um direito fundamental. E ao utilizarmos um sistema de inteligência artificial, o gerenciador de dados desse sistema, ele traça todo um perfil de seu utilizador. Ele armazena dados sobre possíveis probabilidades e de ações futuras do utilizador e tendências que ele vai seguir. E essas tendências, elas podem vir com erros, elas podem vir errôneas. O sistema pode prever de uma forma errada o que o utilizador vai fazer a seguir. Portanto, todos esses dados coletados, eles devem ser armazenados. Para isso vem o sistema de governação de dados, armazenados para eles não vazarem, por se tratar de algo privado do sujeito que utilizou. Nesse sentido, para manuseio dessas informações, tem de se ter uma pessoa qualificada. O quarto requisito se trata sobre transparência. O sistema de inteligência artificial, ao traçar todo um percurso a ser seguido e ao dar resultados, ele tem que deixar registros sobre isso, em relação a decisões tomadas, em relação a todo o percurso que ele percorreu, para se, quando necessário, em caso de erros, ser possível o manuseio de todo esse caminho traçado para que possam ver como poderia ser sanado esse erro, como ele poderia ser evitado. Nesse sentido, a gente entra com auditabilidade e explicabilidade. A explicabilidade, nesse contexto de transparência, ela vem de um processo técnico que esse sistema ele passa mais decisões humanas em relação a ele. Além de tudo isso, o sistema de IA ele tem que ser transparente em relação ao utilizador. Ele tem que informar o que ele é, como ele age, como ele funciona, quais são seus níveis de exatidão, de limitações. E com isso a gente vai para o quinto requisito, que trata de diversidade, não discriminação e equidade. O que é isso? Para que não hajam preconceitos ou discriminações que agravam a marginalização, um sistema de inteligência artificial, durante o seu processo de criação, durante o seu processo de implantação, durante todo o seu processo, ele tem que ter pessoas diversas com opiniões diversas, para que não hajam lacunas ou maus modelos de governação. Além de tudo isso, ele também tem que ser projetado para a utilização de pessoas deficientes ou pessoas especiais. Com tudo isso, é necessário consulta às partes afetadas ou às partes interessadas em relação às decisões tomadas, além de uma transmissão das observações, até mesmo após a utilização do sistema de inteligência artificial, após a sua implantação. Então, tem que ser transmitidas essas observações em relação aos critérios e aos requisitos, se estão sendo cumpridos ou não. Bem-estar social e ambiental. Do que se trata isso? A gente vai partir de 2 pontos: sustentabilidade e responsabilização ecológica. Somos seres que interagem com o meio e as inteligências artificiais, elas são projetadas para o bem-estar humano. Não só daqueles que já nasceram, mas para os que ainda vão nascer. Então, portanto, o sistema de inteligência artificial ele tem que se preocupar com o meio, ele tem que se preocupar em afetar o mínimo possível o meio que ele está sendo desenvolvido, implantado, ou o meio que está inserido toda a sua cadeia de abastecimento. Por exemplo, a energia elétrica e o seu consumo. E para isso, ele tem que tentar impactar o mínimo possível o meio que ele está. Além de tudo isso, a gente entra em bem-estar social. A inteligência artificial ela tem que minimizar o máximo possível os impactos que ela gera no meio social, naquele contexto em que ela está sendo utilizada. Por exemplo, processos democráticos ou políticos em período de eleições. Então tem que ter todo esse cuidado
ao se utilizar e ao tomar decisões. E com tudo isso que eu falei, com todos esses 6 requisitos, a gente vai para o 7º e último, que se trata sobre responsabilização. Olha, são necessários mecanismos que garantam a responsabilização dos sistemas de inteligência artificial e seus resultados, tanto antes quanto depois de sua adoção. De novo, aqui entra a auditabilidade. Nesse sentido, uma avaliação de relatórios e das habilidades da inteligência artificial, assim como comunicações de ações, comunicações de decisões e consequências para aqueles resultados de decisões que ela tomou. Em casos de denunciantes em relação a preocupações legítimas em relação à inteligência artificial, eles têm que ser protegidos também. Aqui entra uma questão importante e muito interessante, que é o conflito de requisitos. Quando houverem conflitos de requisitos e esses forem em relação a princípios éticos, portanto, a direitos fundamentais, a inteligência artificial não pode prosseguir. E se essas decisões tomadas pelo decisor político, elas tiverem esse conflito, o decisor político ele será responsabilizado pela tomada de decisões. Com tudo isso, a gente também precisa de ter preventivamente vias de recursos adequados que garantam uma confiabilidade para pessoas e para grupos vulneráveis. E com tudo isso que eu falei, a gente fecha os 7 requisitos para a gente ter uma concretização de uma inteligência artificial confiável. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre os métodos técnicos e não técnicos para concretizar uma IA de confiança. Esse tópico refere-se a métodos que são usados continuamente, uma vez que os sistemas estão em constante evolução e atuando em um ambiente dinâmico. Os métodos técnicos são incorporados nas fases de concepção, desenvolvimento e utilização. Arquitetura para uma IA de confiança. Nesta fase, o efeito adota-se uma lista de regras e uma lista de restrições a comportamentos que não devem ser ultrapassados. Para o controle desse cumprimento, existem 3 fases. A primeira fase é a percepção, onde o sistema reconhece os elementos ambientais necessários para assegurar o respeito dos requisitos, o planejamento, onde ele avalia os planos que cumprem os requisitos, e a ação, que é quando o sistema se limita aos comportamentos que seguem os requisitos. Ética e Estado de Direito desde a concessão. Neste método, os valores tendem a oferecer ligações precisas e explícitas entre os princípios do sistema, o que é obrigatório a cumprir, e as decisões aplicadas específicas, com diferentes conceitos, tal como segurança e privacidade. Uma empresa deve se responsabilizar pelos impactos positivos e negativos justamente para evitar os negativos e estar sólida a fim de reconhecer alguns ataques e sobreviver a eles como sobreviver a outras falhas. Os métodos de explicação. Precisa-se entender por que o sistema agiu dessa forma, o porquê ele adotou outra interpretação do que ele foi programado. E esse domínio, é feito pela IA explicável, onde ela compreende os mecanismos da interpretação e encontra soluções para que não haja mais essas alterações nas interpretações. Testes e validações. Os testes tradicionais não são suficientes, por isso eles começam a testar de outras maneiras. Exemplo, fazendo manobras com outras pessoas entrando no sistema, tentando mesmo achar algumas falhas, vendo o funcionamento e usando dados reais, dados suficientemente reais para que o sistema fique realmente coerente com o planejado. Indicadores de qualidade de serviço. Os indicadores asseguram que o sistema foi desenvolvido e testado com segurança e proteção. Métodos não técnicos. Eles devem ser avaliados de forma contínua
e são de grande importância para uma IA de confiança. Esses métodos, tanto os técnicos quanto os não técnicos, eles não são obrigatórios, são apenas sugeridos. Dos métodos não técnicos, nós temos a regulamentação, que já existe uma regulamentação para apoiar a IA de confiança, mas a mesma precisa ser verificada, adequada, atualizada, revista e introduzida de acordo com que as questões estão sendo tratadas. O Código de Conduta. As organizações podem apresentar a sua carta de responsabilidade social com seus próprios códigos de conduta, para que fique personalizado, junto com os direitos fundamentais, para ter uma prevenção de danos, entre outros. A normalização. As normas aplicadas funcionam como gestão de qualidade para os utilizadores. Eles podem ter normas de acreditação e normas de concessão conforme os direitos fundamentais e normas específicas que o sistema respeita como uma forma de segurança, solidez, técnica e aplicabilidade. Certificação. Não é de se esperar que todos compreendam o sistema, né? A IA. E os certificados são retorno do público, atestando a transparência, a responsabilidade, a equidade do sistema. Responsabilização por meio de quadro de governação. Cada organização deve ter o seu quadro de governação interno e externo. Eles destacam a responsabilidade e eles devem nomear alguém para supervisionar e aconselhar a ética, dentre outras funções. Mas sem substituir a supervisão jurídica. Educação e sensibilidade, para promover uma mentalidade ética. Todas as partes interessadas são envolvidas na fabricação, utilizadores, eles devem participar de um pré-requisito para educar o público e assegurar que existem especialistas na área com competência e formação adequada. Participação das partes interessadas e diálogo social. Existe um debate aberto e envolvimento dos parceiros, do público, para assegurar que está à disposição de todos. Dentro dessas discussões, do diálogo, eles discutem questões jurídicas, técnicas e éticas. Diversidade e equipe de concessão inclusiva. Eles tornam a IA mais, como se diz, mais apta a executar mais tarefas. As equipes são diversificadas, são pessoas de diferentes gêneros, culturas, idades, e é importante para manter mesmo a inclusão e a diversidade no sistema da IA para que seja muito mais realista. Só lembrando, para finalizar, que esses métodos técnicos e não técnicos não são obrigatórios. Eles são métodos sugeridos. Obrigada. Primeiramente, desculpa pelo headset pendurado aqui, mas é porque é o único microfone que eu tenho. Então, o capítulo 3 ele propõe uma lista com alguns requisitos e alguns moldes que eles devem ser seguidos à risca para operacionalizar o que foi dito no capítulo anterior, no capítulo 2. É importante ressaltar que essa lista ela é feita principalmente para os implementadores, criadores e as pessoas que vão ter contato direto com a IA. Como é uma primeira lista e uma lista teste, essas vão ser duas listas. A primeira mesmo vai ser uma lista teste. A segunda a gente já quer que ela seja já a base, mas a gente vai voltar nisso depois. Então, a primeira lista sendo uma lista teste, é interessante que os setores público e privado participem, visando ter pontos de vista diferentes, haja vista que os interesses são diferentes. O ideal é que haja dois processos para a lista. Perdão. O processo quantitativo e o processo qualitativo. O processo qualitativo vai se basear na escolha de diferentes empresas, organizações, tanto do setor público e privado, para que a gente possa garantir uma maior representatividade, para que essas entidades elas testem a lista e ao final deem seu parecer sobre a sua experiência, pormenorizadamente sobre
o que acharam de bom, o que acharam de ruim, etc. O quantitativo, ele não se difere muito, mas ele se difere no que tange a escolha, porque será disponibilizado para qualquer pessoa o acesso a essa lista. E então, ao final do uso do teste, elas também vão dar o seu parecer, mas como não dá para saber exatamente quem vai estar testando a lista, vai ser, igual eu disse, né, um processo quantitativo. Logo após essa primeira lista, a gente vai juntar os pareceres tanto do procedimento qualitativo e quantitativo e integrá-los. E assim será criada uma outra lista, essa por sua vez uma versão melhorada e revisada da lista anterior, evitando os erros e corrigindo, na verdade, os erros da primeira. Ela poderá e servirá de base para a segunda lista. E por que é importante essa segunda lista ser uma base? Porque é a partir dela que talvez futuramente a gente possa fazer outras listas, só que especificamente para IAs que atuam em áreas específicas. Como, por exemplo, e dando um exemplo muito paralelo, é igual falar que o Código Civil ele legisla sobre uma matéria grande. Aí a gente tem o Código do Consumidor, que legisla sobre uma matéria, entre aspas, menor, mas é mais específico, entendeu? É para suprir algumas lacunas que talvez a lista base tenha deixado. Depois dessa lista, a partir daí, o capítulo também traz uma lista de governação. Essa lista de governação, a gente tem que colocar um pesar muito grande nela, porque cada instituição vai ter as suas peculiaridades no que tange a aceitação e a introdução de novas tecnologias. Mas mesmo assim, o texto frisa ser muito importante. Pelo menos é muito importante dar uma olhada na governação, porque se faz muito importante a colaboração de todo mundo que será afetado, tanto indiretamente quanto diretamente pela IA. E aí, a governação deles se dá da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem um conselho de administração, que ele ficará encarregado de avaliar o desenvolvimento e implantação da IA, e as pessoas que serão eventualmente afetadas pela introdução ao sistema devem se juntar com seus representantes e participar do processo através de procedimentos de consulta, participação e informação. Depois nós temos o departamento jurídico. E aqui nós temos um departamento muito importante, assim como os outros, mas muito importante, mesmo que as empresas não queiram seguir essa governação. É importante salientar que o departamento jurídico ele vai ficar encarregado de colocar a IA de acordo com a legislação vigente, uma coisa de suma importância. E também evitando que a IA seja obsoleta, o que geraria na sua inutilidade, né? Depois nós teríamos a garantia de qualidade, que seria a verificação dos resultados da lista avaliativa. Eles iriam observar maneiras para que haja uma melhora no quadro e a correção de possíveis problemas. Depois nós teríamos os recursos humanos, que ficaria encarregado de combinar apropriadamente competências e a diversidade de perfis dos criadores do sistema de IA. Como a gente já viu anteriormente, não no presente trabalho, algumas IAs elas estão herdando dos seus criadores alguns preconceitos. E isso é muito preocupante. Então, garantir os recursos humanos, garantir que várias pessoas que tenham a diversidade de pessoas, né, de diferentes etnias e etc., participem dessa criação e implementação, garantir que esse problema ele acabe, né? Depois a gente teria o setor de contratação pública. Este irá assegurar que os sistemas de IA adquiridos passem pela lista de verificação. E depois os operadores correntes, que juntamente com os criadores e gestores irão acrescentar ao seu dia a dia a lista de avaliação e documentar os seus pareceres. E é isso. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Hoje eu irei dar continuidade à explicação do meu colega Davi sobre a IA, né? Pois quando a gente faz o uso de uma lista de avaliações,
nós precisamos ter muita mesmo atenção nos domínios que causam esse tipo de preocupações, tá bom? E as perguntas que podem ser respondidas de maneira bem simples, bem simplificada mesmo. A falta de diferentes capacidades, das competências e da equipe pode ser um dos maiores problemas dessa IA. É bom também a gente registrar todos os resultados técnicos em questão, né? Porque a decisão dos problemas possam ser percebidos a todos os níveis da estrutura de governação. A lista, a avaliação, né, conduz à orientação de todos os profissionais em seu desenvolvimento, tá bom? A implementação e a utilização de uma IA é indispensável observar que, no mínimo, incentivará uma reflexão e dará uma direção para chegar a uma IA de segurança e confiança, tá bom? Eu espero que nessa parte vocês possam ter compreendido o que eu quis passar para vocês, porque agora eu vou falar só um pouquinho da lista de questionários da IA. A finalidade do questionário é a apresentação de um conjunto de questões privativas aos destinatários com o objetivo de assegurar uma IA de confiança. As perguntas do questionário também tratam-se de elementos relacionados ao bem-estar das pessoas, né, que participam dessa tecnologia, certo? E a gente pode indagar se elas se sentem confortáveis, seguras, livres ao lidar com esse tipo de ajuda no dia a dia da IA. A gente também pode colocar em questão a segurança relacionada contra os possíveis futuros ataques, defeitos de segurança e observar também, né, que se a própria IA tem um plano de atuação caso tudo isso aconteça. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. E é isso. Obrigada. Como foi anteriormente trago por nossos colegas, a inteligência artificial facilitou bastante a nossa vida. É um conceito que as gerações recentes não sabem nem dizer como seria viver sem. Nos trouxe praticidade, comodidade e velocidade, não é? E esse foi o foco do texto, como também um ponto fraco, não é? Trazer esses pontos fracos, mas principalmente falar sobre uma inteligência artificial de confiança. Mas nós não poderíamos concluir esse estudo sem ressaltar também os perigos, não é? E esse perigo é justamente por ser um software manipulado por uma pessoa, não é? Por uma pessoa com sentimentos, valores, éticas diferentes, não é? E a gente também não pode deixar de ressaltar o quanto que ainda é impactante no âmbito jurídico, até mesmo para uma grande parcela de pessoas juristas, mais conservadores, essa tecnologia, não é? O impacto que causa nas pessoas quando elas pensam, poxa, mas o meu processo está sendo julgado por um programa, por algo padrão. A primeira coisa que cai na mente delas é essa falta de interpretação de um conflito tão pessoal que as gerações humanas causam, não é? E pensar que não está sendo julgado por sentimentos, não é? Mas aí eu te indago, mas o magistrado deveria julgar com sentimentos, com empatia? Não seria mais justo ele julgar aos olhos da lei, aos olhos do que está realmente sendo citado ali? Outro fato é que a inteligência artificial não é apenas um meio de automação, de digitalização, de agilidade, não é? Ela é realmente um concorrente para os juristas e é algo real. E quem não se adequar a isso corre um grande risco de ficar para trás. E a ambição central dos autores nesse texto é a construção de uma inteligência artificial de confiança. E muitos sensatos, diga-se de passagem,
eles evidenciam também os seus riscos, como eu já citei, trazendo assim algumas pautas que enumeram os requisitos para uma IA de confiança. A primeira é uma inteligência artificial ilibada, legal, lícita, de acordo com a legislação, com a Constituição e com os códigos de cada país ao qual ela vai se adaptar. A segunda é que a IA deve ser ética, já que a ética é um dos valores pilares da nossa sociedade. A terceira e última é a importância da solidez para a inteligência artificial, para que ela possa ser coerente e sólida, para que possa passar isso para as pessoas e elas consigam aceitar essa tecnologia no seu meio. Com todo esse uso de tecnologia, um dos riscos é a proteção dos nossos dados. E agora nós temos a LGPD, né? Agora que eu estou gravando esse vídeo, ela já entrou em vigor. E para finalizar, né, concordando com os autores, a IA, para poder ser lícita de exercer qualquer benefício para nós, ela deve estar de acordo com os nossos direitos fundamentais, né? E o meu conterrâneo de Salvador, o Gustavo Helsman, ele é advogado em Salvador, né? Traz um artigo publicado no site Migalhas, que eu vou fazer uma colinha aqui. Assim, sem prejuízo da utilização da inteligência artificial nas questões jurídicas mais simples ou corriqueiras, o mesmo não acontecendo com aquelas impregnadas de particularidades e complexidades e que reclamam a presença de logos, da razão, não a razão pragmática de que dotados dos equipamentos de inteligência artificial, dos fatos, não é, sentimentos e paixões, como eu citei no início do texto, não é, que é uma preocupação, não é, que entra em conflito também com o ativismo judicial dos magistrados, que não é compatível com a IA. Bem assim, né, o Virtus, esse revelador de comportamentos éticos e morais só existentes no ser humano, não é? É imperioso reconhecer que o fenômeno jurídico, por envolver aspectos racionais, sentimentais e morais, porque muitas vezes não um decisionismo, mas um ativismo, muitas vezes, dependendo do caso, ele pode ser mais justo, não é? Pro autor de um processo, pro réu. E o Gustavo, ele traz que é um caminho sem volta, não é? Já que essa tecnologia já existe, como ele citou no início dessa conclusão. É prática, não é? Traz também acessibilidade e otimização de atividades que antes dela eram impossíveis de serem praticadas, com tanta praticidade e facilidade. Eu cito a questão da pandemia, não é? Sem a inteligência artificial, com certeza o impacto econômico e até mesmo psicológico teria sido bem pior. E se visarmos como pilar o que os autores trouxeram no texto, os princípios fundamentais, a moral e a ética, a gente só tem a ganhar com a inteligência artificial. Sigamos abertos e críticos, não é? Para não sermos manipulados e para que possamos usufruir melhor dessas ferramentas, não é? E o futuro nos dirá, como eu citei aqui no texto, os impactos benéficos de uma inteligência artificial de confiança.